noite, que é de nós estar escutando e nos alimentando de uma palavra que vem diretamente do Senhor. Aleluias. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e vamos estar orando para o pregador nesta noite, em nome de Jesus, pastor Mariano. Peço que os irmãos estendam as suas mãos para cá e vamos estar orando em nome de Jesus. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Neste momento, Pai amado, eu me coloco aqui diante da tua presença, Senhor amado, e em nome de Jesus, Senhor, eu venho pedir que o amado Espírito Santo de Deus possa usar grandemente a vida, Senhor, deste vaso. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que a tua palavra, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, vai transformar vidas, Pai. Eu creio que a tua palavra, Senhor, irá curar, Senhor, irá sarar enfermidades. Em nome de Jesus, eu creio que a tua palavra, Senhor, nesta noite servirá de alimento, Senhor, para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma, Senhor, o teu servo agora, Pai, em tuas mãos, Senhor, colocando as palavras certas, Senhor, em sua boca. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa se apoderar, Senhor, deste vaso, Senhor, que o eu dele venha cair por terra e que o Espírito Santo de Deus venha reinar sobre a vida dele, venha falar com a tua igreja, Pai, porque o Senhor sabes o que a tua igreja precisa e necessita escutar, Pai. Não fale, Senhor, aquilo em que nós queremos ouvir, mas fale aquilo que nós precisamos escutar nesta noite. Em nome de Jesus, usa grandemente a vida do teu vaso e eu declaro a vida dele abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dão uma salva de palmas e recebam o vaso do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glórias a Deus. Estamos felizes e alegres porque estamos na casa do Senhor. Amém? Eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia nessa noite no livro de Jeremias. Jeremias 29 e o versículo 1. Quero aqui já deixar meu agradecimento, minha saudação pelo convite que os irmãos me fizeram ao pastor Renato, presidente dessa obra, e também ao pastor Sandro, que foi aí o canal de bênção que a gente pudesse estar aqui, amém? É um prazer rever os irmãos, amigos, irmão Douglas, e eu tenho a certeza que não foi em vão que Deus me deu essa oportunidade para estar aqui, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu tenho a certeza que Deus, através dessa palavra, estará abençoando a tua vida nessa noite em nome de Jesus, amém? Irmão Carlos, sua esposa, também é um prazer revê-los. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Jeremias 29 e o versículo de número 1. Se você encontrou, diga graças a Deus. Diz a palavra do Senhor: e estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais.
procurai a paz desta cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Versículo de número 10. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar mais uma vez a nós orarmos nessa noite, que você venha falar com o Senhor nessa noite, pedindo para que Deus coloque o discernimento desta palavra no teu coração nessa noite. Senhor, nós te damos graça, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por mais uma vez o Senhor me dar esta oportunidade de ministrar a tua santa e poderosa palavra, Pai. Palavra essa, Senhor, que eu tenho a certeza que virá aos nossos corações, Pai, acompanhada de sinais e maravilhas, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha surtir efeito em nossas vidas, Pai. Que ela possa nos edificar, nos consolar, até mesmo nos exortar, Senhor, se for preciso. Mas que nessa noite, Senhor, a tua palavra venha mudando vidas aqui neste lugar, Senhor. Transformando, restaurando, abençoando, dando vida, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo e em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá glórias a Deus para Jesus e sente na tua cadeira glorificando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu fico feliz e alegre por sentir a presença de Deus fortemente a este lugar. E eu tenho a certeza que Deus irá fazer algo sobrenatural sobre o nosso meio. Porque a palavra de Deus diz que aonde 2 ou 3 ali clamarem e invocarem o nome do Senhor, Ele estaria. Então eu tenho a certeza que Ele está aqui nessa noite. Nós temos uma multidão de pessoas aqui esperando que o Senhor fale conosco nessa noite. Eu estou aqui como um porta-voz. Eu sou pequeno, sou falho, todos nós somos assim, mas é o Espírito Santo de Deus que faz a diferença na nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus tem colocado esta palavra ao meu coração e eu tive a confirmação de Deus de ministrar esta palavra nessa noite, desde o instante em que eu entrei aqui neste lugar. Porque o Senhor, Ele já tem falado através dos seus vasos, dos seus servos, a direção que Ele nos daria nessa noite da sua palavra, da sua mensagem. A mensagem que eu trago de Deus para você que está aqui nessa noite, meus irmãos, ela é baseada em um fato que aconteceu com o povo escolhido de Deus. Porque Deus tem os seus escolhidos, e Ele cuida dos seus, Ele guarda os seus, e Ele zela pelos seus. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus, os judeus, por não obedecerem a Deus, por não levarem os mandamentos de Deus a sério, virando as costas para Deus, deixando o paganismo entrar dentro de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Deus toma uma decisão, e uma decisão muito importante, e uma decisão muito séria. Deus queria que houvesse uma mudança no meio do povo, mas muitas vezes a gente não entende, irmãos, e é assim que acontece. Muitas vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Às vezes a gente espera que aconteça coisas boas na nossa vida, mas a gente não está, de certa forma, vivendo conforme Deus queria que a gente viesse a viver.
E Deus toma uma decisão e permite que o rei Nabucodonosor leve de Jerusalém aproximadamente 10.000 judeus cativos. Destrói tudo, destrói a cidade, destrói o templo. E eles são levados cativos para a Babilônia. Levados como presos, como escravos, para viver no meio de um povo inimigo deles. Agora você pode imaginar a tamanha frustração dessas pessoas de deixarem as suas casas, de verem as suas casas serem destruídas, serem queimadas, até mesmo familiares se perdendo em toda essa confusão que estava acontecendo. Muitos ficaram em Jerusalém, muitos foram levados de Jerusalém. A Bíblia vai falar em aproximadamente 10.000 pessoas levadas, presas e cativas para a Babilônia. E o povo foi levado para lá, começou a viver lá, no meio da Babilônia, no meio de um povo que eles não se davam, que eles não podiam nem ver, porque eram de costumes diferentes. Eles serviam a Deus. E os reis da Babilônia obrigavam as pessoas ou o povo a se prostrarem perante deuses, imagens. Então era completamente oposto o costume daquelas pessoas. E a Bíblia vai dizer, e por isso que Deus orienta usando o profeta Jeremias para instruir esse povo de uma certa maneira, de certa forma, porque deixa eu dizer algo para você. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrendo, em ver ninguém chorando, se lamentando, não. Deus quer que o seu povo seja uma nação forte, uma nação unida, uma nação alegre na sua presença. Mas a Bíblia vai dizer que, conforme nós lemos aqui nesta noite, esse povo chega à Babilônia, imagine só, deixando tudo para trás, a sua pátria, as suas casas, tudo aquilo que eles haviam construído, muitos anos de luta, de batalha, a gente sabe como é, para adquirir alguma coisa, e eles perderam tudo. E lá no meio da Babilônia, a Bíblia vai dizer que eles estavam fracos espiritualmente, opacos espiritualmente, um povo sem força, um povo desacreditado, um povo que já não orava mais e não buscava mais a Deus. A Bíblia vai dizer que era tanta a tristeza no meio deles, que os jovens, os mais moços, não tinham interesse mais nem mesmo em se casar. Era uma tristeza grande, uma tristeza profunda. Se fosse nos nossos dias, a gente poderia dizer que a nação de Jerusalém estava com depressão. Eles não tinham mais ânimo em nada. E se levanta no meio deles, porque sempre vai ter alguém profetizando coisa boa para quem está no caminho errado. A Bíblia vai dizer que se levantou alguns no meio dizendo, não, vocês continuem assim, esse cativeiro vai ser por pouco tempo, é 1 ano, 2, e Deus vai tirar nós dessa situação. Mas as coisas de Deus não é bem assim, meus irmãos. Deus faz na hora que Ele quer, Ele muda na hora que Ele quer. Muitas vezes a gente questiona, a gente não gosta, a gente reclama, mas a gente deve esperar em Deus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Se você crê nisso, levanta a tua mão e dá glórias a Deus para Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus usa o profeta Jeremias para instruir o povo. Deus precisava trabalhar no meio daquela nação. Eram 10.000 pessoas, e Deus olhando lá de cima e dizendo, se eles continuarem assim, eles não estão construindo casas. Profetas se levantaram e disseram, não, vai ser 1 ano, 2. Deus disse, eles vão morrer de fome, eles vão morrer sem casa, eles vão morrer por falta de alimento, eles vão morrer espiritualmente, porque eles não têm me buscado, eles não têm orado. Deus sempre levantará alguém para falar com o seu povo. Você pode ter a certeza que mesmo que a gente muitas vezes ande na direção errada, Deus sempre vai levantar um profeta para dizer que o caminho não é este, e Ele nos mostra o caminho da verdade. Aleluia, glórias a Deus por isso, porque nós servimos um Deus que se preocupa com nós, que se preocupa com o seu povo,
que se preocupa com a sua nação. E a Bíblia vai dizer que o profeta Jeremias reúne a maioria, os sacerdotes, os mais importantes de Jerusalém, e lê essa carta no meio deles, dizendo que era para eles descruzarem os seus braços. Eles não tinham vontade, a mínima vontade, nem mesmo de construir uma casa. Eles pensavam, não, logo Deus vai nos tirar daqui. Eles não tinham vontade de se casarem, de multiplicarem, de terem filhos, não. Deus precisava trabalhar na área do crescimento deles também. E a Bíblia vai dizer que eles estavam opacos espiritualmente. O que é uma pessoa opaca espiritualmente? Uma pessoa sem força, uma pessoa que não tem ânimo para orar. Sabe que existe um Deus, mas não consegue buscar. Deus precisava trabalhar nesses 3 pilares: da edificação, do crescimento e da oração deste povo. Mas escute o que eu vou te dizer nessa noite. Foi falado muito aqui nessa noite em rebeldia, em reclamação. O povo, quando Jeremias trouxe essa carta, poderia dizer, não, isso não é de Deus. Os profetas já falaram com nós, diz que é 2, 3 anos e essa situação acaba. Jeremias vem com uma conversa de 70 anos de cativeiro. Sabe o que o povo fez? Esse homem é de Deus. Deus está querendo mudar a nossa vida, mas nós vamos ter que baixar a nossa cabeça e seguir a orientação de Deus. Muitas vezes, irmãos, quando Deus fala conosco e nos cobra alguma coisa, geralmente a gente pensa, não é de Deus, isso não pode ser. Escute, eu vou te dar um exemplo. Eu estava há um tempo atrás em uma campanha, orando de 3 a 4 horas por dia. Não estava trabalhando no secular, somente na igreja, somente na obra, e estava me dedicando à oração. Orando, que muitas vezes eu ficava estirado em cima do púlpito, pedindo para que Deus viesse me dar força, para que Deus viesse me mostrar as coisas, fazendo aquilo que eu achava que Deus queria que eu fizesse. Me convidaram para pregar em uma igreja fora. Eu cheguei lá, sentei como eu me sentei aqui, e de repente levanta um senhor lá do canto da igreja, e ele vem até mim, ele diz, meu servo, eu falo contigo, você pensa que está fazendo o máximo que você pode fazer, mas eu quero que você ore um pouco mais. Tenho algo muito maior para te mostrar, mas é preciso que você me busque mais na oração. Eu disse, meu Deus, a minha esposa estava nesse culto também. Eu poderia dizer, não, esse senhor está fora da direção, ele não sabe o quanto eu tenho me colocar na oração. Eu disse, não, se Deus está falando, comentava comigo dentro do carro com a minha esposa. Ela disse, Mariano, se Deus falou, está falado. Se coloca mais na oração e eu tenho a certeza que Deus vai te usar mais ainda. O que eu fiz? Obedeci e fui para a oração. E continuei orando. Aí Deus levanta um vaso e diz assim para mim, gostei da tua atitude, meu servo. Você poderia ter dito que não era a minha vontade, mas não, você sentiu que era de mim e se colocou mais na oração. Está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Muitas vezes a gente rejeita, a gente diz que não é de Deus, a gente reclama, a gente murmura. É melhor a gente baixar a nossa cabeça, engolir o nosso orgulho, porque Deus, quando Ele falar conosco, é sinal que Ele tem o melhor para nós lá na frente. Se você crê nesta palavra, levanta a tua mão para o céu e dá um glórias a Deus para Jesus. A Bíblia vai dizer que eles começaram a trabalhar. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não gosta de ver ninguém de braço cruzado. Tem muita gente que olha e diz assim, Senhor, muda a minha vida, faz alguma coisa por mim, mas permanece de braço cruzado, sem atitude, sem ação. Quando vem um convite, logo diz, não, eu não posso, eu não consigo. Está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Meus irmãos, eu vim aqui debaixo da oração, debaixo da unção de Deus. Foi a palavra que Deus me deu para você nessa noite. Aleluia! E eu tenho a certeza que Deus vai fazer algo por você nessa noite. Amém? Às vezes o Senhor nos dá um puxão de orelha.
Porque muitas vezes a gente quer que a nossa vida mude da noite para o dia, mas a gente permanece sem reação, sem atitude. E Deus não gosta, irmãos, de crente sem atitude. Deus não gosta de crente sem ação. Sabe aquele convite que muitas vezes vem para a gente? Irmão, vamos evangelizar na rua, vamos aos hospitais, vamos sair no sábado de manhã pela cidade convidando as pessoas. Não, não posso, não consigo, não tenho tempo. A gente sempre dá uma desculpa para não fazer aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Deus disse: olha, a primeira coisa, Jeremias, esse povo precisa descruzar os braços, precisam construir casas, moradias. Sabe o que Deus está falando contigo nessa noite? Nós estamos encerrando mais um ano, irmão. É mais um ano que se passou. E quem sabe você diz: não, esse ano para mim não foi bom, foi um ano de frustração, muitas coisas deram errado na minha vida, poderia ter sido diferente. Pois é, meu irmão, não olhe para aquilo que deu errado, olhe para aquilo que vai dar certo lá na frente. Descruza os braços, coloca ação, coloca força em tudo aquilo que você for fazer, e tenha certeza que Deus te concederá a vitória. Tudo aquilo que você fizer, faça para a glória do nosso Deus. Faça com vontade. Vai para o círculo de oração, vai com vontade. Vai evangelizar na rua, vai com vontade. Coloca vontade naquilo que você for fazer, e você vai ver que o resultado lá na frente vai ser outro. Deus usa o profeta para dizer para eles: olha, esses jovens aí desanimados, é preciso que eles se casem, é preciso que eles tenham filhos, é preciso que essa nação cresça. Sabe por quê? Porque se um povo não tiver filho, se um povo não crescer, automaticamente, com o passar dos anos, 10 mil seria 8, seria 6, seria 4, seria 3, sairia 2, 3 de lá. E Deus disse: não, eu trouxe o meu povo para cá, mas daqui eles vão sair muito maiores, revestidos da minha graça. E eu te provo isso no final dessa mensagem. O povo então obedeceu a Deus, começaram os jovens então a se casar, e o povo começou a se multiplicar. O povo começou a crescer. O povo de Deus precisa ser um povo de crescimento, tanto na área espiritual como material, em todos os sentidos. Deus quer que a gente cresça. Deus não quer que ninguém retroceda, que ninguém volte para trás, que ninguém desista. Não, Deus quer que você marche, que você vá para frente, porque lá na frente Ele te concederá a tua vitória. Aleluia, glórias a Deus por isso. E o povo começou a obedecer, e começou a se alimentar, porque eles começaram a plantar. Imagine, uma nação que não planta, uma nação que não colhe, vai viver de quê? Vai viver de esmola, vai viver de migalhas? Não, o povo de Deus precisa plantar, o povo de Deus precisa trabalhar. Do suor do teu rosto tu comerás todos os dias. É o que a palavra de Deus nos orienta, irmãos. Sou pastor há muitos anos, sempre tive o meu ganha-pão, sempre trabalhei, nunca vivi só da obra. Não que a obra não pudesse me sustentar, mas eu procuro viver o que a palavra de Deus diz, que é preciso a gente trabalhar e não reclamar, irmão. Porque tem gente que diz assim: Senhor, me dá um emprego melhor, eu preciso ganhar mais. Aí dali um pouquinho está trabalhando umas horas a mais e já está reclamando: meu Deus do céu, eu já não aguento mais, eu já não tenho tempo mais nem mesmo de ir para a igreja. Escute, irmão,
Pare e pense tudo aquilo que você pede para Deus, que tudo seja para a glória do Senhor. Se Deus te deu um serviço melhor, com horas a mais para você ganhar mais, faz um esforço, vai para a igreja, vai para a oração, se coloca mais na presença de Deus, porque tudo vem dele para a nossa vida. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. O povo começa a orar, e sabe aquele povo triste, aborrecido, sem força, sem ânimo, sem coragem, começa a se revestir. Escute o que eu vou dizer para você. Às vezes a gente diz, não, hoje eu estou cansado, eu tive um dia cheio, oro 5 minutos, tá bom, eu vou dormir, eu vou descansar. Irmão, se coloca na oração. Se você soubesse o que a oração faz de diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Se você trabalha 8 horas por dia, você não pode orar 15 minutos, você não pode orar meia hora, você não pode orar 1 hora. Se coloca na oração e você vai ver que o cansaço vai embora, que a fadiga vai embora, que a tristeza vai embora, que a depressão vai embora, que o medo vai embora, o pânico vai embora, porque a oração nos aproxima de Deus. E você estando perto de Deus, você pode ter a certeza que Ele te alimenta espiritualmente. Às vezes, escute isso, e os pastores são mais cobrados. Irmãos, escute isso. Domingo, terça, quarta, temos culto de oração. O povo não gosta de orar, irmãos. O povo não quer orar. Se você fazer uma campanha, você trazer um pregador abençoado, a igreja enche, irmão. O povo quer receber, mas o povo não quer orar. Irmão, eu não vim aqui chamar a atenção de ninguém. Foi Deus que colocou essa palavra no meu coração. Quem sabe tem alguém aqui neste lugar que não consegue mais orar. Mas eu tenho a certeza que Deus, a partir dessa noite, colocará algo sobrenatural na tua vida, que você vai se prostrar mais na oração. Tempo de oração. A oração traz a paz para o nosso coração. Uma pessoa que ora, irmãos, e uma pessoa que não ora tem uma diferença tão grande. Você chega e conta algum problema, alguma dificuldade para uma pessoa que não ora. Ou ela tem um problema, ou ela tem uma dificuldade. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Meu Deus, o céu se fechou, Deus não está mais me vendo, Deus não me cuida mais, Deus não me guarda mais, Deus não está mais me abençoando. A pessoa que não tem oração é uma pessoa que a Bíblia vai dizer que ela fica cega espiritualmente. Ela não consegue discernir se é Deus que está trabalhando ou não é Deus que está trabalhando. Ela não sabe o que faz.